Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Tex, Os Assassinos. História publicada, ou republicada, já saiu antes no Brasil, mas republicada agora na edição número 29 da Tex Gold. Vai dizer que essa edição de número 29 ela marca o fim de uma fase na Tex Gold. Dos números 1 a 29, a Tex Gold republicou histórias que saíram originalmente nos Tex gigantes, ou nos Texones, como alguns chamam, tendo a referência lá à Itália, né? Bom, a partir do número 30, nós temos histórias originalmente publicadas nos Tex Almanac. E o fim dessa fase dedicada as Tex gigantes, né, essas histórias que saíram dos Tex gigantes, esse fim foi feito esse encerramento foi feito com chave de ouro, assim. Os Assassinos é uma das histórias que eu mais gostei das que foram publicadas na Tex Gold até agora. Inclusive eu cheguei a fazer um top 5 dos meus Tex gigantes e Os Assassinos está lá, porque é realmente uma história que eu curti bastante. É uma história escrita pelo Mauro Bozelli, desenhada pelo Alfonso Fonte. Deixa eu mostrando os desenhos para vocês. E ela é uma trama de investigação com bastante ação. No início da história, um grupo de pistoleiros ele ataca uma fazenda onde o Kit Wheeler, filho do Tex, e o Jack Tigre estão descansando. Eles estão como que hospedados, eu não sei se é a palavra, né? Eles parecem estar no local lá no estábulo, onde ficam os cavalos, né? Mas eles estão lá descansando e essa fazenda é atacada por esses pistoleiros. É claro que eles se envolvem na situação e eles assim acabam perdendo ali. Eles ficam inclusive entre a vida e a morte. Deixa eu mostrar um pouco mais dessa sequência inicial. O Jack Tigre é enforcado, salvo no último minuto aí pelo Kit, e depois ele devolve, né? Alguém entre a vida e a morte, salvando outro que está entre a vida e a morte, os levando para serem, assim, o levando para ser cuidado por um médico. Bom, isso é o começo, mas é claro que depois desse acontecimento, o Tex e o Kit Carson vão assumir a investigação daquilo, né? Vão querer levar os culpados à justiça. E aí é aí que a história talvez verdadeiramente comece, né? É claro que a investigação que eles vão levar a cabo não vai ser fácil, porque eles estarão lidando com uma sociedade secreta de pistoleiros. Exatamente isso. Um grupo, sabe, de assassinos que eles vendem seus serviços, mas eles nem se conhecem totalmente entre si. É uma organização que busca ficar anônima para não atrair a atenção da lei. Uma organização na qual, como mencionado, nem todos se conhecem, onde às vezes um soldado raso não sabe, só tem contato com o superior imediato. Então, assim, vai ser difícil desbaratar esse grupo. Essa ideia da organização onde nem todos se conhecem já foi usada pelo Bozelli, por exemplo, na história O Passado de Kit Carson, onde tínhamos o Bando dos Inocentes. Apesar disso, dessa ideia, né, de a organização onde nem todos se conhecem, no Bando dos Inocentes e nos Assassinos, as organizações são completamente diferentes. Há essa ideia de fundo que é semelhante, mas as histórias seguem rumos distintos. Mas assim, é um ponto de contato entre elas. O Tex e o Carson nessa história aqui, eles não são os únicos que estão atrás dessa confraria de pistoleiros. Há também um filho que quer vingar o pai. E esse rapaz está mais adiantado do que o Tex e o Carson nas investigações. Inclusive teve confrontos. As primeiras páginas da história mostram os confrontos desse rapaz com os pistoleiros. Bom, é claro que o caminho do Tex e do Carson e desse rapaz vão se cruzar, os caminhos vão se cruzar. E eu achei a história interessante porque a forma como a organização é construída realmente gera um desafio. Realmente faz com que não seja fácil acabar com ela. E, na verdade, Tex e o Carson e o rapaz também vão ter que passar por confrontos
seguidos, né? Quase como se fosse fase, né? Enfrenta um aqui até chegar no chefão final. Só que isso é tudo bem amarradinho, é bem construído, numa dinâmica de tensão também. E a batalha climática, ela vai se dar numa espécie de ilha-fortaleza, onde o líder dessa organização fica, né? E no desfecho, a vingança é conseguida, mas o passado é revelado e um olhar de um filho para o pai pode mudar um pouco. Bom, é um roteiro bem redondinho, que tem belas sequências de ação. Realmente, assim, a ação dá o tom dessa história. E é uma história que é ao mesmo tempo simples, mas traz um desafio que não é fácil de ser resolvido. Bom, há personagens bacanas aqui também, né? O filho em busca de vingança, o pai assassinado, a vilã chamada a viúva. Nenhum deles é um personagem original. Posso até dizer que são personagens praticamente arquetípicos, personagens que nós já vimos em diversas histórias. Mas a trama é tão bem feita que isso não incomoda. Ao contrário, esses arquétipos, esses personagens arquetípicos facilitam a nossa imersão, a nossa empatia com a situação. A gente mais ou menos sabe o que está acontecendo. O Boselli tenta trazer algumas reviravoltas, não achei as reviravoltas assim tão surpreendentes, não é o caso, né? O caso não é nem tanto a surpresa, mas o ritmo da história. A surpresa não é o ponto forte não, porque não é tão surpreendente, mas o ritmo da história é bem legal. Eu acho essa daqui uma boa história para quem quer começar a ler Tex, por exemplo, ou para apresentar o Tex a um amigo que, sei lá, às vezes lê quadrinho, mas não conhece Tex, ou que gosta de faroeste, quer ler um bom gibi, porque é realmente uma história muito bem escrita, agradável de ler. Como eu falei, um dos pontos altos aí do que foi publicado na Tex Gold até agora. E que, vamos ver, vou começar agora a leitura da próxima fase. Eu estou atrasado na leitura da Tex Gold, eu já tinha conseguido chegar perto, né? Mas agora realmente acumulou um pouco mais. Já saiu, acho que é 37, e eu ainda vou começar a leitura da número 30. E número 30, a partir do número 30 agora saem duas histórias, mas histórias que têm a metade do número de páginas, mais ou menos, do que tem essas que foram publicadas até esse momento. Estou ansioso para ver aí como é que vai ser a pegada dessas histórias que são menores, mas que também são publicadas em ciclos anuais, né? O Tex Almanac, ele não sai toda hora, não é igual a mensal. Vamos ver o que eu acho. Assim, quando eu falei publicados em ciclos maiores, ciclos anuais, as histórias originais, né? Claro que na Tex Gold está saindo até semanal. E quanto mais vai se aproximando aí do número 40, mais eu lamento esse cancelamento da Tex Gold, né? Nós não veremos aí os números, os anuais ou Max Tex, né? Que seria a próxima fase. São histórias até mais parrudas, mais grossas. A Salvat, quando alguém pergunta para ela, ela nega sem negar, né? Não anunciamos nenhum cancelamento ainda, nenhum cancelamento. A situação pode a situação se for confirmada, vai ser confirmada na fanpage, mas o que parece vai ser cancelada sim. Eu de verdade espero estar enganado, gostaria muito que a coleção fosse até o número 60, né? Foi aqui que eu descobri Tex, mas o que parece não é isso que vai acontecer não. Bom, faltam 3 semanas aí para a gente ter a confirmação final, mas de verdade, na minha leitura, o que mais provável parece é que a coleção seja cancelada mesmo. Bom, parando então, não posso deixar de te lembrar que eu sempre deixo um link da Amazon aqui nos meus vídeos, na descrição dos meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra na Amazon, entre nesse link e você ajuda o Ministério dos Quadrinhos a continuar o trabalho, a manter isso, né, esses comentários sobre quadrinhos, sobre Bonelli, sobre super-heróis, sobre vários aí. Então, caso você vai fazer uma compra lá, entre por aí, você é bastante agradecido. Te convido a deixar teu joinha se você gostou do vídeo, deixa teu like aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui, Tex ao menos uma vez por semana. E eu acredito que daqui a pouco podemos ter boa notícia sobre essa frequência. Vamos ficar, por enquanto, vou continuar falando uma vez por semana sobre Tex, mas talvez isso mude em breve. Estou estudando uma possibilidade aqui que logo vou falar com vocês. Também compartilhe o vídeo, mostre para outras pessoas que gostam de Tex, ou outras pessoas que gostam de quadrinho, né? É isso que faz o canal crescer.
aumenta a nossa comunidade aqui, aumenta a interação. Acredito que é só isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.